Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito boa noite a todos que estão acompanhando o vídeo do canal Dom Soccer. Então galera, vamos falar aqui, né, do seguinte, vamos fazer um comentário do Campeonato Brasileiro que está pegando fogo, né? Terminou, no caso ali, faltando 10 rodadas, né? Então no caso acabou a rodada número 29, 28, 29, alguma coisa assim, 28, 29. Então, acabou essa rodada, né? Que o Flamengo empatou com o Goiás em 2-2. O Flamengo empatou com o Goiás. O Palmeiras venceu o São Paulo por 3-0, né? E eu acho que assim, essa vantagem diminuiu, né? De 10 pontos para 8 pontos e realmente ficou muito complicado no caso. Ficou no caso mais favorável ao Palmeiras, né? Para o Palmeiras ainda buscar o bicampeonato. O Palmeiras foi campeão ano passado, o Palmeiras pode brigar pelo título novamente. Mas vamos por partes, né? Vamos falar de cada partida. Vamos falar dos próximos jogos, né? Dessa disputa, né? Que tanto o Flamengo, né? Tanto como o Palmeiras estão brigando, né? E faltam, no caso, 9 rodadas para cada um. E a equipe do Flamengo está com 8 pontos de vantagem. Essa vantagem que ainda é considerável, né? Mas, na minha modesta opinião, eu acredito que o Flamengo ainda não é campeão. Mas o Flamengo depende, né, das suas próprias forças. O Flamengo depende das suas próprias forças para ser campeão brasileiro. Só depende de si. Eu acredito que o Flamengo, em 9 jogos, se o Flamengo ganhar 5, né, empatar o restante, né, eu acredito que o Flamengo possa sim ser campeão. Né? Esse jogo, por exemplo, com o Corinthians, vai ser um jogo muito importante. Esse próximo jogo do Flamengo, que o Flamengo não vai ter o Gabigol, mas vai ser um grande teste pro Flamengo, né? Porque jogo com o Corinthians, independente da situação do Corinthians, é sempre importante, porque o Corinthians é uma das principais equipes do futebol brasileiro, tem uma torcida imensa. E é o clássico dos milhões, né? O clássico, no caso, das duas maiores torcidas do país, né? Então é um clássico, assim, muito esperado, né? Realmente a audiência para televisão é muito grande. Inclusive, quando a gente sabe que vai ter Flamengo e Corinthians, a gente sabe que, no caso a Globo, né, a Sport TV, essas emissoras que transmitem os jogos do Campeonato Brasileiro, a gente tem certeza que eles vão, no caso, transmitir esses jogos. A gente tem certeza que vai transmitir, porque a audiência é muito grande, que são multidões de milhões, no caso de jogadores, né? Peço perdão a vocês, porque a câmera está um pouquinho tremendo, né? Ela está um pouquinho tremendo, tô ajeitando ela um pouquinho aqui, mas ela está um pouquinho tremendo porque eu tô segurando ela e eu tenho um pouco de tremor nas mãos, né? Minhas mãos tremem um pouquinho, né? Mas enfim, eu acho que a qualidade do vídeo é bacana. Mas enfim, galera, o que acontece, né? É bacana, mas vai melhorar, né? A qualidade do vídeo é bacana. É bacana, não digo que é excelente, é boa, né? Mas vai chegar a esse nível de excelência e vocês em breve estarão vendo esse nível de excelência aí, vocês que estão acompanhando meu canal com 7 inscritos. Muito obrigado por esses 7 inscritos, por essas 7 pessoas que estão confiando no meu trabalho, né? Algumas pessoas particularmente conhecidas, né? Algumas com certeza não são conhecidas, mas aí só para avisar, esse canal é canal de futebol. Canal de futebol e nós vamos falar aqui sobre futebol, né? E nada mais além disso, né? Vamos passar alguns exercícios, né, que podem ser realizados por atletas de futebol e vamos passar também circuitos, né, que pessoas que querem emagrecer também. Nada além disso, né? O canal vai ser exatamente sobre estas coisas. Mas voltando aqui falando do Brasileirão, o jogo do Flamengo contra o Goiás, que acontece, né? O Flamengo vencia por 2-0, o Goiás empatou,
né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo de que o Flamengo, os primeiros 15 minutos, o Flamengo sufocou o Goiás, como era de ser esperado, né? Sufocou a equipe do Goiás. O Goiás não conseguia sair nem do campo de defesa, né? Tava pressionando bastante. Só que eu já percebi que o Flamengo às vezes pressiona muito no começo e não consegue fazer o gol no começo. Faz gol no decorrer da partida, que foi o que aconteceu. O Flamengo pressionou no início para, eu acho, para mostrar a sua superioridade. O Flamengo faz exatamente isso, né? Uma pressão grande, né? O Grêmio, né, no jogo Flamengo e Grêmio da Libertadores, o Grêmio fez isso no início, né? Tentou pressionar o Flamengo no início, né, para mostrar a superioridade, assustar a equipe do Flamengo. Eu acho que o Flamengo faz isso de propósito, exatamente para assustar o adversário, né? Só que o Goiás não se assustou. O Goiás, ele se acalmou, né? Botou a bola no chão e começou a jogar futebol, né? Que eu acho que é o seguinte, foi igual o jogo contra o CSA, que o Flamengo, né, o Flamengo fez 1-0 no CSA no começo da partida, aos 11 minutos do primeiro tempo, e ganhou o jogo. Só que o CSA teve uma atitude, eu acho, na minha opinião, de não ter medo do Flamengo, né? De partir para cima e criar as oportunidades e saber que a equipe do Flamengo, que eu acho que percebi nesses dois jogos, o Flamengo é uma equipe vulnerável, não é uma equipe perfeita, que não erra, né? É uma equipe vulnerável, que tem ali as coisas a serem acertadas, né? Não é uma equipe perfeita, joga um futebol excelente. O futebol do Flamengo realmente é um futebol excelente, é um futebol envolvente, é um futebol que as pessoas gostam de assistir. Eu pessoalmente gosto de ver o Flamengo jogar, né? Porque é um futebol de imposição. Mas nesse jogo contra o Goiás e no jogo contra o CSA, a gente percebeu um Flamengo um pouco mais vulnerável, que não é essa equipe perfeita, porque tanto o Goiás quanto o CSA provou que esses treinadores, tanto no caso do Ney Franco, que é o treinador do Goiás, e o treinador do CSA, que é o Argel, são treinadores diferentes, são treinadores que estão estudando, né? São treinadores novos do futebol brasileiro, mas mostram que eles estudaram o Flamengo, né? Pô, nós vamos enfrentar o líder do campeonato, então nós temos que estudar para não fazer feio, né? Mesmo que não vença a partida, né? Que foi o caso desses dois jogos, porque se o Goiás vencesse e se o CSA vencesse, também não seria uma coisa assim, vamos dizer assim, não seria uma coisa anormal, né? Porque foram equipes que jogaram para cima, que criaram chances, que criaram oportunidades, e foram equipes que conseguiram, né, se prevalecer, né, nas partidas, mesmo enfrentando um Flamengo, vamos dizer assim, uma equipe superior. O Flamengo é uma equipe superior aos dois times, mas tanto o Goiás quanto o CSA jogou futebol diante do Flamengo, não teve medo da equipe do Flamengo, mesmo sendo equipes consideradas assim inferiores, que realmente são. O CSA e o Goiás são equipes inferiores ao Flamengo, né? Assim como outras equipes, mas a gente percebe que as outras equipes, como o caso do Grêmio, equipes grandes, o próprio Palmeiras, quando jogou contra o Flamengo, teve uma atitude de time pequeno, né? Não partiu para cima, né? Fez um gol no início, né? Depois teve o VAR marcou um impedimento, né? E depois só deu o Flamengo. O Flamengo conseguiu fazer 3-0 com extrema tranquilidade, poderia ter feito mais, né? O que é muito diferente do que o CSA e o Goiás apresentaram. Então isso, tanto o CSA como o Goiás fizeram as equipes, vamos dizer assim, dar uma olhar para o Flamengo de uma ótica diferente. Mas repito, o Flamengo só perde o título dependendo dele, entendeu? Ou o Flamengo vence o campeonato ou perde o campeonato dependendo dele. O Flamengo só depende dele para vencer o campeonato, né? O Goiás ontem, por exemplo, percebeu uma falha, né, um ponto ali negativo na equipe do Flamengo, que o Goiás poderia vencer. Por exemplo, que é ali pelo lado direito, né? Onde o Rafinha não jogou o Rodinei. E ali o Michael, que é um jogador muito rápido, né? Inclusive estava voltando para marcar, né? As investidas, né? Pelo lado direito do Flamengo, né? Michael voltar para marcar. Só que no segundo tempo o Michael
o Ney Franco conseguiu encontrar no Michael esse jogador que poderia ser o, vamos dizer assim, o ponto de escape, a válvula de escape do Goiás, para o Goiás conseguir empatar o jogo contra o Flamengo. E, na verdade, o Rodinei, né, na verdade, o Rodinei, ele foi uma peça realmente muito vulnerável dentro de campo, né? Um jogador que realmente tem dificuldades. É um jogador esforçado, mas ele tem dificuldades, sim. É um jogador que tem dificuldades, inclusive, para fazer cruzamentos. Mas é um jogador, né, no sistema defensivo, é um jogador que tem deficiências. E o Ney Franco, né, que ganhou a Copa do Brasil, inclusive com o Flamengo, que ganhou... qual foi o outro campeonato que ele ganhou? Acho que foi Sul-Americana com o São Paulo, né? Fez uma boa campanha ali com o Ipatinga, né? É um treinador realmente de muito respeito, tá? Ficou uns tempos aí afastado do futebol, mas é um treinador de respeito e é um treinador que, querendo ou não, conhece o Flamengo, né? Então percebe-se que ele estudou o Flamengo, né? Quer dizer, a equipe do Goiás, mesmo perdendo por 2-0 para o Flamengo, foi uma equipe que não se entregou, que partiu para cima, né, e utilizando a velocidade do Michael, né, e do bom posicionamento ali do He-Man, né, o Rafael Moura, acabou fazendo o primeiro gol e depois o segundo, numa expulsão ali, uma bobagem, né, ali do goleiro César, que saiu do gol muito mal, né, que mostra que tem que ser feito um treinamento especial com ele, principalmente saída de bola, coisa que o Jesus fez com o Diego Alves, que era um jogador que não tinha uma boa saída de bola. Inclusive, na derrota do Flamengo por 3-0 contra o Bahia, o primeiro gol do Bahia saiu de uma jogada muito mal feita do Diego Alves, né? Diego Alves saiu muito mal e colocou a bola exatamente no pé do Gilberto. O Gilberto foi lá e fez o gol. Mas enfim, o Goiás fez com que as outras equipes, né, inclusive o próximo adversário do Flamengo, que é o Corinthians, enxergasse uma vulnerabilidade nessa equipe do Flamengo. Repito, né, eu acho que esse jogo contra o Corinthians, mais uma vez, não vai ser um jogo fácil para o Flamengo. Né, até mais, o Flamengo tem que lembrar que o Corinthians vive uma fase muito ruim, 7 jogos sem vencer, um treinador confuso, né, que é o Carille. O Carille realmente anda muito confuso, principalmente na questão de montar a equipe. Ele disse que ainda não encontrou a equipe ideal do Corinthians desde o início do ano, né? Mas o Corinthians, enfim, é uma equipe de respeito, né? Uma das grandes equipes do futebol brasileiro, vive um mau momento, mas eu acredito que agora que o Goiás e o CSA mostraram que dá para se jogar diante do Flamengo, o Corinthians eu acho que vai tentar ter a mesma postura, né? Apesar de que o Corinthians, é muito difícil o Corinthians mostrar essa postura, né? O Corinthians é uma equipe que gosta de jogar de uma maneira defensiva. Isso aí a gente pôde provar no jogo contra o São Paulo, que foi um jogo clássico e que o Corinthians praticamente não criou chances, não criou dificuldades ou muita resistência para o São Paulo. E o Corinthians foi muito criticado, a postura do Corinthians foi muito criticada, principalmente diante desse jogo contra o São Paulo. Enfim, né? Agora eu vou falar do jogo do Palmeiras, né? Falta aí 5 minutos, eu vou falar 5 minutos do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu uma vitória super importante que diminuiu a vantagem do Flamengo. E o Palmeiras passa agora a acreditar um pouco mais no Campeonato Brasileiro, faltando 9 rodadas. Né? Foi uma partida espetacular do Palmeiras, uma grande exibição. Foi uma partida que eu achei muito parecida com a partida de Flamengo e Grêmio. Por quê? Porque foram exatamente duas equipes de muita qualidade, duas equipes que jogam futebol para frente, futebol ofensivo, né? Ainda mais esse Palmeiras do Mano Menezes, né? Mano Menezes que vem surpreendendo, querendo ou não, no Palmeiras, mesmo com a vantagem ter aumentado.
o próprio Mauro César disse que o Mano Menezes, quando entrou no Palmeiras, e é fato, é verdade, ele mudou um pouco a característica do Palmeiras jogar, porque o Palmeiras era uma equipe muito mais defensiva com o Luiz Felipe Scolari, e agora com o Mano Menezes, a equipe do Palmeiras joga um futebol um pouco mais ofensivo, né? Principalmente se aproveitando dos bons meias que o Palmeiras tem. Alguns jogadores, você vê uma crescente muito grande, no caso, por exemplo, o Zé Rafael, que fez um ano passado muito bom com o Bahia, né? E por isso foi contratado pelo Palmeiras. O próprio Gustavo Scarpa, né? Que já vinha jogando bem com o Filipão, que era o único jogador que eu acho que nesse ano, tanto ele como o Dudu são os principais jogadores do Palmeiras. O Bruno Henrique voltando a jogar bem, né? Coisa que ele vinha fazendo no ano passado, mas esse ano ainda o Bruno Henrique não mostrou o potencial que realmente o credenciou como um dos grandes jogadores do Palmeiras no título do ano passado, né? E o Mano Menezes está resgatando, né, aos poucos alguns jogadores. O caso do Davidson, que fez uma excelente partida, né? E realmente o Palmeiras, eu acho que o campeonato ainda não está resolvido. Eu acho que, repito, o Flamengo ainda depende só do Flamengo para ser campeão. Mas o que acontece? O Palmeiras ainda está realmente dentro do campeonato, ainda mais depois desse jogo. Palmeiras tem um jogo complicado, na minha opinião, contra o Ceará, até porque o Ceará é uma equipe que já apresentou algumas dificuldades para algumas equipes, né, no Campeonato Brasileiro, inclusive contra o próprio Palmeiras no primeiro jogo do retorno, né, que foi um jogo que, na minha opinião, foi a primeira virada de chave, né? Acho que o Campeonato Brasileiro esse ano teve várias viradas de chave, né? Teve a virada de chave do Palmeiras, né? Que o Palmeiras estava muito bem no campeonato, com o próprio Filipão, né? Ganhando todas e só dava Palmeiras. Aí depois virou a chave e a virada de chave foi no jogo contra o Ceará. Teve a virada de chave do Flamengo, que foi antes do jogo contra o Bahia, depois do jogo do Bahia, que o Flamengo perdeu de 3-0, e depois do jogo contra o Emelec, que o Diego se contundiu ali, foi uma virada de chave, o Flamengo passou a fazer um futebol muito bacana. E até tem uma coisa curiosa, eu vou falar aqui do Ribas, Diego Ribas, né, que voltou tem pouco tempo, e é engraçado, né, que o Diego Ribas voltou tem pouco tempo, e enquanto o Diego Ribas estava no banco de reservas, né, estava ali contundido, né, teve uma lesão seríssima do joelho, o Flamengo estava indo muito bem, né, jogando futebol espetacular, ganhando, passando por cima de todo mundo. O Diego voltou, a gente viu, enfim, tem nada contra o Diego, mas parece que o Diego voltou, o Flamengo, a gente tá vendo o Flamengo muito mais vulnerável, né? E o Diego, esses dois jogos, o Diego não jogou, né? E jogou no jogo contra o Grêmio, jogou muito bem, enfim, né? Mas eu sou flamenguista, espero que o Flamengo volta a jogar o futebol brilhante. E esse jogo contra o Corinthians é uma oportunidade disso. E encerrando o Palmeiras eu acho que acaba, depois dessa partida contra o São Paulo, enxergando uma esperança, né? O Palmeiras tem uma esperança. É como o Dudu falou, né, na entrevista, né? Só depende do Palmeiras. O Palmeiras só depende dele. No caso, o Palmeiras tem que, na verdade, fazer a parte dele. Né? Essa que é a realidade. O Palmeiras tem que fazer a parte dele, vencer os jogos, vencer essas 9 partidas. O Palmeiras, eu acho muito difícil o Palmeiras vencer essas 9 partidas, né? Mas o Palmeiras tem que tentar vencer o máximo de partidas possíveis e torcer para que o Flamengo tropeça. Igual, por exemplo, nesse jogo o Palmeiras vai torcer muito pro Corinthians vencer o Flamengo e o Palmeiras vencer o Ceará. O que eu acho, repito, vai ser um jogo super complicado pro Palmeiras. Palmeiras aí do Mano Menezes, que acredita aí no campeonato. Galera, muito obrigado, né, por estar assistindo esse vídeo e até a próxima, galera. Tchau, boa noite.